Investidores estrangeiros demonstram um otimismo neutro sobre o Brasil, segundo a avaliação de economistas. Apesar da preocupação com meta fiscal, o mercado externo acompanha a política monetária e fiscal do nosso país. Quem comenta agora este cenário é Renata Pedini, que nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre este assunto, editora da Broadcast, que estava aí já participando da nossa programação com um recorte do que vem por aí no episódio de amanhã do Capital Insights. Renata Pedini, o que seria um otimismo neutro, minha cara? Bem-vinda, bom dia. Muito bom dia para você, Gabriel. Bom dia também para você que nos assiste. Olha só, numa escala de 1 a 5, é quase o meio do caminho, neutro ou abaixo do neutro. E quem nos deu essa avaliação foi Marco Caruso, economista do Santander. Ele conversou com a repórter Caroline Aragaki, que é uma das repórteres das apuradoras aqui do nosso time, que investiga esse movimento de fluxo de recursos para a Bolsa, capital externo, recursos estrangeiros que tem embalado o Ibovespa nos últimos tempos, né? Ele esteve nos Estados Unidos num roadshow pelo banco, passou por Nova York, Boston e Miami e colheu algumas impressões que dividiu com a gente. Antes de entrar mais em detalhes nessa análise, vamos falar aqui do recurso estrangeiro na Bolsa. A B3 informou hoje a entrada de mais 1,2 bilhão de reais no último dia 9, e isso elevou o saldo gringo na Bolsa para 30 bilhões e meio de reais em 2026. Vale lembrar que em janeiro a gente já bateu o ano de 2025. Há uma tradição nessa entrada no primeiro mês do ano, mas há também esse movimento que faz parte da realocação em ativos e também diversificação em ativos que a gente observa a partir dos Estados Unidos. Incertezas com a economia americana têm levado os investidores a buscarem alternativas e o Brasil desponta como uma delas, né? Nesta manhã, o Ibovespa já dá sinais de que vai buscar novos recordes, a gente já vê isso no índice futuro do Ibovespa, embalado por tensões geopolíticas envolvendo aí Estados Unidos e Irã, que turbinam o preço do petróleo, e também uma repercussão de produção recorde da Petrobras. Mas falando mais especificamente agora sim sobre as impressões dos estrangeiros, então Caruso dividiu com a gente o que ele colheu lá nos Estados Unidos, e de neutra a abaixo do neutra, essa visão. Por quê? Porque ainda faltam ser resolvidas algumas questões aqui, e a principal delas é a questão fiscal. Não que o estrangeiro esteja olhando para isso com muita atenção, com lupa, porque, enfim, tem um processo eleitoral para vir, tem também o que é que vai ser a política fiscal do próximo governo, né? E até lá tem muita coisa para acontecer, tem definição dos candidatos e principalmente das equipes econômicas e dos planos para a área econômica desse novo governo que virá a ser eleito, né? E quando o estrangeiro pensa em questão fiscal, ele olha para o mundo também. E dá para dizer, a gente sabe, tem questões em todo o mundo, né? Estados Unidos mesmo tem uma situação fiscal bastante ruim. Então, ele olha mais pelo lado das oportunidades. O Brasil oferece oportunidades de investimento, o estrangeiro também está de olho na nossa taxa de juros, que é bastante alta, ainda em 15%, uma taxa elevada, não tem como não pensar em alocar recursos aqui. Mas mais do que juros, mais do que curva a termo de juros, contratos de DI, depósito interfinanceiro negociados na B3, ele está operando moedas, né? Então, há essa questão envolvendo a diversificação, a perda de força do dólar ante as incertezas na economia americana, então busca também moedas nas quais possa investir e também obter algum retorno. É por isso que o real também ganha mais fôlego e atenção na visão do estrangeiro, né? Uma preferência por moeda do que por juros na hora de investir, isso além de bolsa. O economista Marco Caruso destacou a entrada de um fluxo cambial de 6 bilhões de reais nesse movimento de diversificação e atração para o Brasil, que é um emergente que figura aí entre as opções para aqueles investidores que estão diversificando. A gente já falou dessa discussão aqui na CNN, vender América ou permanecer na América, ainda há investidores mantendo recursos lá. A questão é que é melhor espalhar, né, não concentrar tudo na mesma cesta, e além disso também há
algumas operações de hedge, de busca por proteção, então a gente vê esse movimento. Seja como for, continuamos nos beneficiando, né? Hoje a gente deve ter um dia aí para a Bolsa interessante e vale olhar para o dólar também, a partir do noticiário e dessa contínua corrente de recursos que tem vindo para cá, Gabriel. Que venha mais, tá? Porque 5,18 tá melhor que 5,40, que tá melhor que 6,30. Então já vimos uma bela queda pro dólar desde o comecinho do ano passado. Continuemos assim, viu, Renata Pedini? Obrigado pela explicação. Até uma próxima, minha cara. Bom serviço a você. Para você também. Valeu.